Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui para mais uma boa prosa, desta vez com uma convidada que é uma militante do movimento de mulheres, da educação. Ela é pedagoga, já trabalhou como coordenadora pedagógica, assistente pedagógica em programas de formação profissional, principalmente, assessora política na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a deputada professora Bebel, e é moradora aqui de Santo André, e foi candidata a vereadora recentemente. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Com vocês, a professora Martinha. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite aqui do Jerônimo, aqui da Copacesso, esse programa tão bacana que você conduz aqui, né, tão bem. E dar um alô, um abraço aqui para o pessoal e estou à disposição aí para suas perguntas. Muito bem. Marta, aliás, Martinha, que é o nome que você prefere ser chamada e que as pessoas já estão acostumadas com você. Conta um pouco para os nossos internautas como foi a sua trajetória, onde você estudou, o que você fez, onde trabalhou, enfim, fala um pouco sobre você. A Marta Domingues, qual é a trajetória? Bom, então, vou tentar ser objetiva, né, para a gente não ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas enfim, eu nasci aqui em Santo André, aqui na Vila Helena, estudei no 8 de abril e tenho uma família de operários, né? Minha mãe e meu pai eles eram operários, e inclusive a minha mãe ela era chefe de produção na Rodia Química, que era uma coisa assim muito diferente, né, na época, porque em geral as mulheres eram donas de casa, e minha mãe ela já era uma operária qualificada, e a gente tinha toda uma trajetória lá na família, eu, mas uma irmã e dois irmãos, eu sou a terceira, e eu tive paralisia infantil com 2 anos de idade, então isso também marcou bastante a minha vida, né, porque era uma pessoa com deficiência, e naquela época isso não era uma coisa tão divulgada, não era uma coisa tão aceita quanto se tornou, né? Se tornou e precisa melhorar muito ainda. Enfim, eu comecei a trabalhar muito cedo, como todo mundo naquela época. Com 15 anos eu fui trabalhar no escritório e eu fiz um curso profissionalizante na área biológica, né? Eu era técnica de laboratório, fiz o curso no Coração de Jesus, ensino médio. E a partir daí eu fui trabalhar no Hospital Brasil, depois eu trabalhei no Adolfo Lutz, prestei concurso, trabalhei no Instituto Adolfo Lutz aqui em Santo André, mais de 7 anos. E acabei depois seguindo também para a área da biologia, né? Fui fazer biologia e depois acabei migrando para a educação. Então, inicialmente, eu tenho toda uma trajetória assim, ligada com a saúde pública e com a educação pública. E foi na saúde pública que eu comecei a militar no sindicalismo, né? Lá eu acabei me tornando dirigente sindical e depois, quando eu migrei para a educação, através de concurso público também, eu também me tornei dirigente sindical no caso da POS, o Sindicato Oficial dos Professores do Estado de São Paulo. Aí eu ministrava aulas de ciências, de biologia, na Vila Guilmar, que era onde eu tinha os meus cargos, né? Porque o concurso ele estabeleceu umas regras e tal, e eu consegui na Vila Guilmar pegar as aulas para os 2 cargos. Também era uma coisa difícil na época. E foi muito bacana isso, fiquei vários anos lá. E também, junto com a militância sindical, também tinha a militância partidária, né? Então, eu já estava afiliada ao PT, minha primeira e única, e até hoje, filiação era no Partido dos Trabalhadores. Então, eu também tinha essa militância partidária. E isso foi, né, se juntando uma coisa com a outra e tal. E em 89, nós fizemos a campanha de eleição do prefeito Celso Daniel, e eu era do sindicato da POSP junto com o professor Luizinho e outros companheiros e companheiras. E nós conseguimos eleger o professor Luizinho também, né, além do Celso prefeito. O professor Luizinho foi eleito vereador e depois presidente da Câmara. E nós fizemos toda uma discussão no sindicato e tal, então eu saí da direção sindical para acompanhar, fazer essa assessoria, né, assessoria política. E, assim, tudo é aprendizado, né, gente? Então, assim, todas essas oportunidades,
essas tarefas que a gente também abraçou, são oportunidades de aprendizagem, né? A partir daí, depois eu saí, me ausentei um pouco desse meio, porque eu tive um filho, né, tive outras coisas na vida e tal, e voltei em 90, eu fiz assessoria política novamente para o PT, na Câmara, com a professora Eleni de Paiva, na época, que era nossa vereadora do PT. Eu te conheci no gabinete da Eleni, não me lembro o ano. Você me atendeu no gabinete da Eleni, uma vez, na década de 90. Então, as coisas vão se juntando, né, Jerônimo? Depois, uns anos depois, eu fui trabalhar no projeto da CNM, no projeto Integrar, projeto bastante inovador de educação profissional para trabalhadores e trabalhadoras, que foi onde a gente se reencontrou novamente. Exato, né? exato. Então, nesse projeto Integrar foi muito bacana. Eu trabalhei inicialmente como professora, depois como coordenadora pedagógica, e depois eu fui indicada pela CNM para ir para a CUT Nacional para ajudar a desenvolver os projetos da CUT Nacional na mesma base, né, metodológica que a gente tinha aprendido a trabalhar, desenvolvido no projeto Integrar. Quando a gente montou o projeto Integração, para todos os setores da CUT, né, ele foi avançando, né, acabou abarcando todos os setores produtivos que a CUT tinha representação, em um projeto nacional, assim, também muito bacana, muita diversidade, com muito aprendizado mesmo, né? A CUT Nacional tem uma Secretaria de Formação muito estruturada, com 7 escolas nacionais, né, de formação nas 7 regiões do país, e os setores também, né, tinham suas secretarias de formação, e a gente fez projetos assim, um período maravilhoso na minha vida, né? Nesse período também, como era bióloga, eu fui fazer mestrado na PUC, né? O meu mestrado, ele trata do Programa Integrar Integração, do projeto, da educação dos trabalhadores, né? Da educação profissional dos trabalhadores. E assim, uma coisa que eu acho que, infelizmente, acabou não se perdeu, mas assim, não teve o impulso que a gente desejava, né, naquele momento, que o projeto acabou não conseguindo se enraizar como uma experiência muito válida na rede pública ou em outras instituições, até por conta de, né, você ter todo A educação era tão complicada naquela época, ela era tão bancária, né, continua sendo em muitos aspectos, que a gente, assim, as experiências do projeto Integrar, de integração, elas estão assim, meio adormecidas, né, hoje em dia. Mesmo porque são experiências muito inovadoras, que não tem essa grade curricular como a gente conhece, a experiência dos professores é completamente diferente, né, você não tem 50 minutos de aula, você entra, acabou, você vai embora, e aí fica aquele picassel na cabeça das pessoas, né? Então, assim, foi uma coisa muito, muito importante mesmo na nossa formação, né? Tenho certeza que você também, né? Na minha também, na minha também. E também, assim, no olhar que a gente tem para a escola, especialmente a escola pública, né? Que poderia, e com certeza tem potencial para ser muito mais inclusiva do ponto de vista pedagógico mesmo, né? Do ponto de vista metodológico. Enfim, teve toda essa fase. Depois, quando eu saí da CUT Nacional, eu já militava no PT, mas voltei a militar com mais ênfase, né? E aí fui convidada, eu era secretária de mulheres aqui da Macro ABC, do PT, né? Aqui na região do ABC, e fui convidada pelas companheiras da minha corrente política, que é Construindo o Novo Brasil, a me candidatar a secretária estadual de mulheres do PT. Então, nós conseguimos eleger, eu fiquei como secretária estadual de mulheres do PT por quase 6 anos, né? E também foi um período de muito aprendizado, um período muito bacana, porque assim, eu tinha uma visão local e uma visão mais nacional, né? Por causa da CUT, né? Uhum. E com a Secretaria Estadual de Mulheres, eu pude ter uma visão estadual, né? Do Estado, dos problemas, das demandas, da estruturação do PT, do modo de organização, o modo petício de governar, também contribuir na elaboração de material didático da Perseu Abramo.
Então, assim, né, foi toda uma relação que a gente foi trazendo nesse período todo. Bom, enfim, aí em 2018, 2017, 2017, a professora Bebel, que é presidente da POS, me convidou para fazer parte da uma mini coordenação lá do que seria a campanha dela, né? Ela estava se candidatando a deputada estadual. Então, assim, juntou uma coisa com a outra, né? Porque era uma mulher, né? Também que vinha do sindicalismo, como eu também, e do PT, e com a proposta de também priorizar a educação. Então, juntou essas duas coisas, foi bem bacana. Eu aceitei o convite, agradeço muito até hoje, a gente trabalha muito bem juntas. E estamos aqui, né? Já no segundo mandato da deputada professora Bebel, ela foi muito bem votada, e com um mandato assim, muito ativo, né? Ela também é procuradora dos direitos da mulher na Alesc, né? Então também faz parte da assessoria que dá esse suporte para o mandato. E a gente tem vários trabalhos, né? E especialmente na área da educação das mulheres e da inclusão, né? Da inclusão de pautas como a LGBT, como a questão da racial, né? Das negros e negras, e de funcionalismo público. Então, é uma coisa bem, assim, instigante. Depois que eu fiz o mestrado, eu fiz um curso de especialização em educação à distância, pelo Senac do Rio. Também fiz um doutorado, né, na educação. O doutorado eu fiz todas as disciplinas, tal, comecei a escrever o projeto, né, a tese, mas depois eu acabei abandonando, né, porque eu fazia na PUC São Paulo e já não tinha mais como sustentar aquilo. E não, mudou, as coisas mudaram, né, na minha vida, a conjuntura mudou. Falei, não, agora não, acho que não é o momento para isso. E, então, mas assim, teve muito aprendizado, muito importante, muitos, né, porque eu trabalhava mais na cátedra Paulo Freire, né, então, assim, foi uma coisa bem legal. É isso. Muito bem, você não tem dúvida, você tem uma história muito rica. Você falou agora há pouco que as coisas mudaram na sua vida. Eu sei que nessa mudança de vida, no último ano, 2024, você concorreu a uma vaga para a Câmara Municipal de Santo André, disputou uma eleição para vereador. Eu sei que você teve uma votação expressiva para uma primeira candidatura. Eu fiquei contente quando eu vi o resultado da eleição. Uma pena que você não conseguiu se eleger, faltou um pouco, né? Mas eu acho que foi uma votação expressiva. Como é que você avalia essa coisa de ter sido candidata na cidade de Santo André, que é uma cidade muito conservadora, né? Muito conservadora, reacionária em certa medida, né? Tem uma rejeição muito grande aos partidos de esquerda nesse momento. Então, como é que você avalia esse seu momento de candidatura, de candidatura? Então, no ano passado, realmente, né, a gente abraçou, né, a tarefa, o desafio, né, de ser candidato a vereadora, pelo PT, sempre meu partido, e eu acho que foi um processo, tudo é aprendizado, né, Jerônimo? A gente que é educador, que trabalha com educação, tudo a gente encara de modo assim, olha, o que eu aprendi nesse processo, né? Quando a poeira senta, você fala assim, o que eu aprendi aqui, o que isso me agregou? Então, acho que agregou várias coisas. Primeiro, eu acho que você tem razão, a gente tem uma guinada, assim, uma endireitada, né, digamos assim, na cidade de Santo André, que tem se aprofundado a cada ano, né? Eu acho que o PT, no nível nacional, o Lula, o PT, a presidenta Dilma, com todo o processo que houve de perseguição política, o golpe contra a presidenta Dilma, eu era secretária estadual de mulheres nessa época, a gente batalhou muito para tentar reverter aquele processo, e o presidente Lula e a questão do mensalão, isso deixaram marcas assim no inconsciente da população muito profundas, né? De uma forma injusta, inclusive, porque depois se mostrou, né, os fatos mostram que aquilo tudo era uma injustiça, uma perseguição, e eram golpes, né?
Então, nós sofremos muito com isso, o PT sofreu muito com isso, porque a gente saia na rua, você foi tomar muito ladrão, né? Você não podia sair com uma camiseta do PT, com uma estrelinha e tal, porque, lá, ladrão, lá, tal. Então, esse processo do mensalão, do golpe contra a Dilma, né, contra a presidenta Dilma, toda essa, né, a Lava Jato, né, depois a Vaza Jato, ainda bem que existiu a Vaza Jato para a gente poder mostrar para a sociedade brasileira que as coisas não eram bem assim como estavam sendo divulgadas pela grande mídia, não é como divulgadas, né, por aquele aparato estatal, inclusive, né? Então, assim, o golpe que nós sofremos deixou muitas marcas, e acho que isso, de certa forma, também alavancou o fascismo, né, que veio depois com a eleição, infelizmente, do inelegível, né, mas não só dele, né? Então, a gente tem, assim, uma guinada nas pautas políticas. Então, muitos políticos, nesses momentos, né, eles abraçam pautas reacionárias porque dá embora, né? Porque as pessoas estão inconscientes das pessoas, está lá na fala fácil das pessoas, né? É um populismo misturado com fascismo. Então a gente está enfrentando assim muitas questões importantes, por exemplo, a questão das mulheres de gênero. É uma perseguição o tempo todo contra as mulheres, contra as questões de gênero, contra a população LGBTQIA+, né, e contra a população negra. Né? Então, assim, são perseguições de pautas que a gente foi avançando desde a década de 60, 70, 80, e que agora a extrema-direita quer destruir. Né? Então, isso é muito triste, porque é um processo civilizatório que a gente estava construindo muito bacana, muito importante, de liberdade das pessoas, de inclusão social, não só na questão econômica, mas na questão sociológica mesmo, na questão política, está tendo esse revés, né? Tem tido esse revés ao longo dos últimos anos por conta dessa guinada à extrema-direita. Né? Então, Santo André não é diferente, não está imune a isso. Né? Eu acho que nós temos práticas políticas hoje praticadas, né, pela extrema-direita, que a gente achou que já estavam sendo abandonadas, né, com verdadeiros currais eleitorais, né, coisa que a gente sempre combateu. A questão assim, de denúncias que a gente vê no país, né, em várias regiões, da compra de votos. Então, assim, nós estamos hoje numa regressão bastante profunda do que deveria ser a democracia, né, de como ela deveria ser respeitada e tudo mais. Então, é claro que isso tem um impacto também nas eleições municipais, e numa eleição municipal no partido de esquerda de uma mulher, não é diferente, né? Nós tivemos também a nossa candidata a prefeita, Beth Sirac, pelo PT. Então, assim, é mais difícil, sempre mais difícil para as mulheres, porque já tem aquele preconceito que nós temos vencido, né? O movimento de mulheres tem vencido, mas que ainda persiste, contra as mulheres na política. Nós temos o fenômeno da violência política de gênero, que é uma coisa assim de não respeitar o direito das mulheres de estarem em cargos de poder, cargos de representação política. Não respeitar como se a mulher fosse um ser de segunda classe, né? E elas foram eleitas, muitas delas, né, da mesma forma, com a mesma legitimidade de que todas as outras pessoas, né, daqueles espaços. Então é uma batalha bem difícil. Mas eu acho que foi um aprendizado muito importante, porque, primeiro, eu tive a felicidade de ser votada na cidade toda, né? Então, em todas as regiões da cidade, nós conseguimos ser bem votados. Inclusive no centro, né? O que é uma coisa bacana, um reconhecimento também da minha trajetória e também das nossas propostas, porque uma coisa que eu acho importantíssima é que nós conseguimos veicular propostas de verdade, né? Propostas efetivas para a cidade. E também veicular um pouco assim, qual é o perfil da professora Martinha, com que seriedade ela trata a coisa pública, as propostas de políticas públicas. Eu acho que isso foi uma coisa que foi amalgamando aí nos vários setores da cidade, foi muito bacana, né? Agradeço o pessoal que me apoiou diretamente, que esteve na campanha comigo, as mulheres, os homens, os jovens, né, a juventude, a terceira idade, assim, todas as pessoas que estavam com a gente e as pessoas também com deficiência que estavam com a gente. E abraçaram essa causa. E as pessoas que votaram, evidentemente. Foi muito bom e muito obrigada.
Muito bem. Uma das consequências dessa prática machista no meio político, da maneira como se desvaloriza a atuação das mulheres, é o resultado a gente vê na Câmara Municipal de Santo André. Hoje tem uma vereadora, né? Em 27 cadeiras, tem uma mulher. Ou seja, é uma representação muito pequena e que me parece que dali não deve sair nada que agregue aí a luta das mulheres, porque uma mulher lá dentro não vai ter a força necessária para... E uma mulher que não defende o direito das mulheres, né? Porque não basta ser mulher, que a gente sempre fala no movimento feminista, não basta ser mulher para você eleger, para você apostar, tal, tá? As mulheres têm um outro olhar. Mas se uma mulher que não defende a democracia, que não defende o direito das mulheres, que não defende o fim do feminicídio, gente, nós não podemos mais ter mulheres sendo assassinadas nesse país, nessa região, nessa cidade, do jeito que está acontecendo. É uma verdadeira epidemia de assassinato de mulheres, né? Então, se nós não temos mulheres que defendam o direito que as mulheres, inclusive, já têm, né? Tem direitos que as mulheres já têm e, na verdade, em vez de serem defendidos, são atacados. Da baixa representação das mulheres na Câmara Municipal de Santo André, e também de que é necessário ter um perfil de mulher. Não é qualquer mulher que vai para lá para representar as pautas do movimento de mulheres, não é? Que vai defender os direitos das mulheres, a necessidade de políticas públicas e tal. Então, não, e também assim, né, mesmo quando você vota, as pessoas que votam em algum homem, né? Sim, né? Não é qualquer candidato que vai, na verdade, representar. Eu acho que o que a gente tem que ver, antes de mais nada, assim, o que aquela pessoa representa? Quais são os interesses que ela representa? Né? Porque, na verdade, a gente tem várias pessoas que representam interesses corporativos, representam grandes empresas, interesses financeiros de bancos, do agronegócio, da indústria de armas, sim. Uma série de interesses que não são os nossos da população. Então, eu acho que isso é muito importante para assim, as pessoas não repensar, né, gente? Olha o que nós estamos fazendo aí, né? Quem é que a gente está elegendo. O tempo mostra também, né? Sim. Infelizmente, na dor ou no amor, o tempo mostra. Infelizmente, a gente só vai saber depois que essas pessoas são eleitas e que estão exercendo lá mandatos, né? Mas felizmente a gente teve assim um resultado bacana, assim também importante, né, com a reeleição do nosso vereador do PT, Wagner Lima, a eleição do nosso né, também vereador Thiago Nogueira e do Clóvis Ginardi, agora a primeira eleição do Clóvis Ginardi, além da eleição do companheiro do PSOL, Ricardo Alvarez, né? Então, embora a gente não tenha eleito mulheres da esquerda, mas assim, a gente tem 4 vereadores lá que podem ajudar a gente a fazer essa disputa. Porque, na verdade, a gente vive um processo de disputa na sociedade, né? Sim. Eu já entrevistei aqui, Mário, o Clóvis. Foi uma grata surpresa a eleição daquele garoto, né? Um jovem bastante promissor, né? Sim. Já entrevistei também o Wagner e o Ricardo também. Falta o Thiago para completar a bancada na Câmara. O Thiago está me dando um certo trabalho para estar mas ele virá em breve. Com certeza. Marta, nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento para falar um pouco do futuro. E agora, você, depois dessa experiência da campanha, tem planos para o futuro? A gente pode, você deve vir na próxima campanha, muito provavelmente mais forte, né? Mais fortalecido. E aí, o que você está imaginando para o futuro? Bom, eu acho que, imaginando assim, para o meu futuro, né? Bom, eu já retornei, né, ao mandato da deputada professora Bebel, estou trabalhando na LESC junto com ela, no corpo de assessoria. Também estamos aqui no PT agora no processo de
eleição interna do PT, que vai se desenhar agora nesse primeiro semestre. Eu também sou da direção do PT, né? Sou membro do diretório do PT, da executiva. E eu acho assim, o futuro, né? Eu acho que nós que somos militantes, né? A gente, desde criancinha, né? A gente é militante, seja no sindicato, seja no partido, no movimento social. A gente está sempre buscando qual é o caminho para conquistar o projeto que a gente acredita, né? O projeto de uma sociedade mais justa, mais igualitária, que as pessoas de fato possam ser reconhecidas pelo seu valor enquanto seres humanos, a gente possa ter distribuição de renda de verdade, a gente possa ter homens e mulheres vivendo igualmente, com o mesmo direito, né? Brancos, negros, indígenas, pessoas com deficiência, enfim. LGBTQIA+, enfim. Então, esse é o nosso projeto de sociedade. Então, o futuro vai se construindo, né? A gente vai construindo o futuro à medida em que a gente caminha, que a gente vive. Não existe um caminho. O caminho se faz à medida que a gente caminha, que a gente anda, né? E a gente tem que pisar onde o povo está. A gente tem que pisar aonde as demandas reais da nossa militância estão, né? Então, para o futuro, assim, uma aproximação mais intensa da base do PT, né, das comunidades que são a base do PT, e também do pensamento mais libertário, mais democrático, né? Nós temos muitas pessoas aí de classe média alta, que também consumiram do nosso ideário, né? Também se aproximam da nossa experiência e do nosso código de ética, da nossa forma de trabalhar, né? Eu acho que hoje nós temos que ter, principalmente, seriedade na política, né? Porque está faltando um pouco isso, né? Do outro lado. Então, ter seriedade na política, ter compromisso, manter nossos compromissos. E, claro, em 2026 nós vamos ter eleição para presidente da República e vamos ter uma disputa bastante acirrada aí, né? Temos que combater as fake news, temos que trazer para a população a verdade sobre o que o governo Lula está fazendo, de bom para nós, que está fazendo muita coisa, inclusive aqui para a nossa cidade. Teremos também eleição para deputado estadual, para deputado federal. Eu estarei defendendo, né, a minha deputada, a gente fala minha deputada, né, a deputada com a qual eu trabalho, a professora Bebel, evidentemente, mas também um corpo e também vamos ter eleição ao Senado, né? Sim. Muito importante, dessa vez 2 vagas. Então nós teremos um corpo de possibilidades para trabalhar, para ampliar a democracia no Brasil, fortalecer mais a democracia no Brasil, ampliar a representação. O pessoal fala, esquerda e direita, a questão é assim, a civilização ou barbárie, é isso que nós estamos disputando. É civilização ou é barbárie? É exploração sem medida do ser humano. Então, eu até acho que nós temos que mudar um pouco isso, porque essa coisa de esquerda e direita perdeu um pouco o sentido hoje em dia, porque na verdade nós estamos falando de civilização. Quem aposta na civilização e quem vai apostar na barbárie, na destruição de tudo. Então, esse é o recado que eu quero dar. Espero que no futuro a gente se encontre. Em 2028 eu pretendo sim ser candidata novamente a vereadora. E estamos aqui, né, para contribuir. E quero agradecer a você, viu, Jerônimo, para dar os parabéns nesse programa, por acesso aqui que eu estou tendo a oportunidade de vir. E, né, sucesso! Eu que te agradeço, Martinha. Foi muito bom conversar com você. É uma pena que o nosso programa tem apenas meia hora. A gente teria 5 aí para muito mais tempo. Mas já que você falou nessa coisa da barbárie, eu quero aproveitar aqui, antes de encerrar, para demonstrar assim, todo o nosso repúdio ao ato de vandalismo que fizeram lá contra o diretório do Partido dos Trabalhadores na cidade de Diadema. O diretório foi invadido, depredado, quebraram muita coisa, roubaram e tal. E, enfim, a gente precisa trabalhar para que a sociedade se livre desse tipo de atitude, desse tipo de pessoa, né? Então, telespectadores, telespectadoras do nosso Hora da Prosa, nós tivemos aqui uma prosa muito boa com a professora Martinha, e desejo-lhe sucesso no seu trabalho, na sua trajetória, que aliás é uma trajetória muito rica,
e que você consiga realizar todos os seus planos aí para o futuro. Muito obrigado, Martinha. A gente fica por aqui e até o próximo Hora da Prosa. Obrigada.